Pessoal, então estamos aqui para a nossa segunda aula de prática de banco de dados, certo? Para essa nossa segunda aula, vamos utilizar o software Workbench, somente o software Workbench. E vamos ver comandos da categoria DDL e comandos da categoria DML. Professor, faz tempo que a gente viu esse negócio de DDL, DML, dá uma relembrada aí. DDL é a categoria que vai criar o banco de dados, que vai criar a tabela, que vai criar as estruturas, certo? E DML é aquela categoria que tem as quatro grandes categorias, que é Insert, Delete, Select e Update, que são as quatro grandes, certo? Então, a DDL vai trabalhar com a estrutura e a DML vai trabalhar com os dados propriamente ditos, inserindo, atualizando, selecionando, deletando. Tudo bem? Vamos lá então, pessoal? Primeira coisa então, pessoal, que a gente vai utilizar. Vamos abrir então o softwarezinho Workbench, né? Vamos lá, fazer a conexãozinha. Vamos ver se eu digitei a senha certa. Digitei, né? Então ele vem aqui com as minhas bases de dados que eu já tenho aqui, que é a física que a gente criou a aula passada. Tenho mais duas que já estavam aqui também, certo? Então tenho aqui todo esse local aqui, que é um arquivo SQL, que eu vou poder digitar os meus comandos SQL. Então vamos lá para os exercícios. Criar uma base de dados chamada sistema. Então, como é que era o comando lá? Create database sistema. Esse é o comando que vai fazer a criação da base de dados. Então, o que eu faço? Existem duas maneiras de eu executar isso aqui. Se eu simplesmente clicar no executar, ele vai executar todo o meu documento. Mas aqui, como eu só tenho um único código, então não vai fazer diferença nenhuma. Eu já vou selecionar, então seleciona a linha e manda executar somente aquela linha. Certo? Por quê? Porque é isso que a gente vai fazer sempre. Vai digitar uma linha, seleciona a linha e manda executar aquela linha. Então, para ela aparecer aqui do lado, vamos clicar no refresh. Então, ela vai aparecer aqui, ó, sistema, certo? Quando a gente cria uma base de dados, tinha um outro comandinho que a gente utilizava para dizer que a gente vai utilizar aquela base de dados, que os nossos próximos exercícios, nossos próximos comandos vão ser aplicados àquela base de dados específica, que era o comando use sistema. Então, use e vinha o nome da base de dados, sistema. Então, selecionar e aplicar. Beleza, ó, ele já carregou o sistema aqui, ó, né, como principalzinho aqui, ó. Então, primeiro exercício era isso aí, era a gente criar uma base de dados chamada sistema. Então, a gente aproveitou, criou a base de dados e também já startou para começar a utilizar. Exercício 2, criar uma tabela chamada CAD cidade com as seguintes colunas. Então, eu tenho a coluna código, nome e UF. A coluna código do tipo inteiro de 2, ela é autoincremento primary key. A coluna nome do tipo varchar de 30 e o F varchar de 2. Então vamos criar lá. Então a tabela chama-se CAD cidade, código, nome e UF. Então, comandinho lá, create table, CAD underline cidade, cidade. Ela tem, a primeira coluna é código, ele é do tipo inteiro de 2. Então, conferindo, código do tipo inteiro de 2. E ele é autoincremente, então, not null, né, para ele ser autoincremente, ele não pode ser nulo. Autoincremente, isso. Nossa próxima coluna é nome varchar de 30, o F varchar de 2. Nome varchar de 30. Vou colocar também not null. Not null. E o F era varchar de 2, também not null. Então, fizemos as três, código, nome e UF. O que faltou? Faltou a gente definir quem que é a primary key. Então, primary key, a nossa coluna código. Fecha esse fechamento aqui, ó, é o fechamento daqui, ó. Então, tudo isso está dentro do parênteses, né? E ponto e vírgula, que é o nosso delimitador de código, certo? Se não tem erro nenhum de digitação, que pode ocorrer, né? Eu acho que deve ter algum erro de digitação, porque ele ficou com esse carinha aqui, ó, né? Vamos mandar executar para ver se ele executa. Ó, ele não executou, porque ele está com um errinho de digitação. Vamos procurar. Então, ó, create table. O nome da nossa tabela é CAD cidade,
tá? Isso é uma coisa muito normal de acontecer, pessoal. Então, ó, ela é do tipo código, o nome é código, ela é inteiro de 2. Inteiro de 2. Ele é not null, autoincremente. Beleza? Então, ele não pode ser nulo e ele tem que incrementar sozinho. A nossa próxima coluna chama-se nome, certo? Ela é varchar de 30. Eu já achei o erro, tá aqui, ó. Mas vamos continuar conferindo, né? Então, a nossa próxima coluna é o nome, ela é varchar de 30, ela é not null e acabou a coluna. A nossa próxima coluna é o F, ela é varchar de 2 e not null. O erro estava aqui, era um erro de digitação e ele já liberou. Olha aqui, ó. Voltando o erro lá, ó, ele deixa o xizinho e colocando lá, arrumando a escrita, ele a libera aqui para quê? Lembra lá, ó, seleciona e executa. Certo? Selecionando e executando, ele não vai acontecer nada, né? Eu dei um refresh aqui, ó, ele apareceu um triângulozinho aqui, ó. Quer dizer que a tabelinha cadicidade está aqui, ó. Certo? Como é que eu faço para ver essa tabela codicidade? Então, dou um Enter, né? E qual que era o comandinho? Não era show tables. Quais são, então? Selecione, né, ou mostre, né, as tabelas e executa. Ah, agora vem aqui, ó, tabelas, né, no banco de dados sistema, cadicidade. Então, continuando então nossos exercícios aqui, ó. Então, o exercício número 3 é para inserir registros na tabela cadicidade. Certo? Eu só vou inserir o nome da cidade e o F. Professor, mas por que o senhor não está inserindo o código? Porque lá na estrutura a gente falou que o código ele era autoincremente. Então eu não preciso inserir o código dele. Então, direto lá, ó, insert, então, insert, into, então, insira na tabela. Qual que é o nome da tabela? Cadicidade. A coluna nome e a coluna UF, então a coluna nome, vírgula, coluna UF, e quais são os valores? Values. Quais são os valores que eu pedi? Curitiba, PR, então, o primeiro valor é Curitiba, vírgula, o segundo valor é PR. Certo? Então, ó, insira na tabela cidade, né, nas colunas nome, o valor cidade, então primeiro com primeiro, na coluna UF, o valor PR, segundo com segundo. Seleciono e clico para executar. Ele não vai aparecer nada, né? Eu já vou dar uma adiantada aqui, ó, e vou colocar um select, só para a gente ver se está dando certo. Então, select asterisco from, cad, cidade. Certo? Então, selecione todos os registros da tabela cad cidade. Então, já está lá, ó. Curitiba PR. Então, o nosso comando deu certo. Então, isso aqui é só para a gente ver se realmente estava dando certo o comando. Rio de Janeiro, RJ. Então, o que eu faço? Insert, into, tabela CAD cidade, na coluna nome, na coluna UF, values, então era Rio de Janeiro, vírgula, e RJ. Certo? Então, este cara aqui, seleciono e clico para inserir. Beleza? Vamos ver se ele inseriu. Ele inseriu Rio de Janeiro, RJ, com o código 2. Por quê? Porque ele autoincrementa. Então, Curitiba, como foi a primeira cidade que eu inseri, ele ficou como código 1. Rio de Janeiro, como foi a segunda cidade que eu inseri, ele ficou como código 2. Certo? Então, vou continuar inserindo. Ponta Grossa, São Paulo e Ribeirão. Então, vou fazer o seguinte, eu vou copiar o código. Então, insert into, aqui é Ponta Grossa. Ponta Grossa, também é PR. Então, vou mandar executar. Então, inserir Ponta Grossa. Vou inserir também São Paulo. Vamos lá. São Paulo. Vou arrumar aqui para a letra maiúscula. SP. Clico na linha, mando executar. E falta mais uma. Falta Ribeirão, de São Paulo. Então,
Vou utilizar aqui, Ribeirão, São Paulo. Seleciono a linha e mando executar. Vamos dar uma olhadinha, ver se na tabela cada cidade está com esses 5 registros aqui, ó. Então, vou selecionar o meu código que faz isso, né? Então, selecione todos os registros da tabela cada cidade e vou mandar executar. Então, tá ali, ó. Curitiba, Rio de Janeiro, Ponta Grossa, São Paulo, Ribeirão, na ordem que eu fiz. E ele foi automaticamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O código ele foi automático porque o código ele era autoincremente. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício, então. Visualize a estrutura da tabela CAD cidade, certo? Visualize a estrutura da tabela. Então, para visualizar o conteúdo da tabela, eu utilizo Select asterisco From. Então, selecione. Mas para visualizar a estrutura, era Describe. Então, Describe e o nome da tabela, CAD cidade. Sempre com ponto e vírgula no final, porque ponto e vírgula é o nosso delimitador. Então, executar, ó. Código inteiro de 2, ele é primary key, ele não pode ser nulo, ele é autoincremente. Ó, o nome, a coluna nome é do tipo varchar de 30, né? Ele não pode ser nulo, certo? Então, para resolução do 4, visualize a estrutura da tabela, o comando é o describe. Beleza? Próximo exercício. Renomeie a tabela CAD cidade para cidade, certo? Então, renomear a tabela CAD cidade para cidade. Como é que eu faço, então? Eu vou utilizar o comando chamado alter table, certo? Então, vamos lá. Alter table. Então, comando de alter table. Professor, ele é o comando do tipo DDL, certo? Porque eu estou mexendo na estrutura da tabela, não estou mexendo com os dados. Isso mesmo. Então, alter table, CAD cidade, para... Opa, não tem a palavra para, né? Eu que digitei, então, CAD cidade. Rename, que é o comando. Então, rename. Lembrando que aqui ele não faz distinção de maiúsculos e minúsculos, né? Então, é para trocar o nome da cidade de CAD cidade para, vamos olhar lá, para cidade. Então, tá bom. Então, rename para cidade. E ponto e vírgula, que é o nosso delimitador. Então, vou alterar a tabela CAD cidade para cidade. E mandei executar. Antes era CAD cidade. Então, se eu mandar selecionar CAD cidade, não acontece nada. Por quê? Porque agora eu renomeei. Eu não tenho mais a tabela chamada CAD cidade, eu tenho só a tabela chamada cidade. Então, vamos montar o select aqui, ó. Select, que é o que está pedindo aqui, é o próximo aqui, ó. Visualize todos os registros da tabela cidade, que é essa nova tabela que a gente criou. Então, select todos os registros, então, asterisco from cidade, que é o novo nome da nossa tabela. Ele tem que aparecer esses 5 registros aqui. Tá lá, ó, Curitiba, Rio de Janeiro, Ponta Grossa, São Paulo, Ribeirão. Beleza? Próximo exercício. Visualize só as cidades do estado de São Paulo. Opa, então vamos dar uma olhadinha aqui o que eu tenho. Como que eu sei que uma cidade pertence a São Paulo? Eu tenho uma coluna chamada UF, e nessa coluna chamada UF, eu tenho aqui, ó, Curitiba pertence a PR, Ponta Grossa pertence a PR, São Paulo e Ribeirão pertence a SP de São Paulo. Ah, então, meu select não é mais seco, assim, sem cláusula where. É select, asterisco, from cidade, que é o nome novo da minha tabela. E se eu não quero mostrar todos, quero delimitar, eu uso a cláusula where. Where, então, selecione todos os registros da tabela cidade, onde a coluna UF for igual a SP. Então, traga todo mundo, né? Então, aqui ele está trazendo todo mundo, misturado PR e tal. Vou selecionar e vou executar. Ó, ele trouxe somente, vou tirar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Ele trouxe somente
as duas cidades que estão relacionadas, né, que tem aqui o conteúdo da coluna UF como SP. Beleza? Então, a diferença dos dois selects é que esse tem uma condição, esse vai filtrar essa seleção. Vamos lá para o próximo exercício. Vamos criar uma nova tabela chamada funcionário com as seguintes colunas. Essa aqui já é uma tabela um pouco maior, mas vamos criar lá. Então, create table, funcionário, create table funcionário, então create table nome da minha tabela, então funcionário, então código inteiro de 3 autoincremente. Então, primeira coluna, código inteiro de 3, not null, autoincremente. Opa, aqui, auto, underline, incremente. Então, primeira coluna, ok. Então, código inteiro de 3, not null, autoincremente. Beleza. Segunda coluna, nome varchar de 30. Nome varchar de 30, not null também. Beleza. Terceira coluna, endereço varchar de 40. Endereço varchar de 40, not null também. Beleza. Próxima, número inteiro de 6. Número inteiro de 6. Posso colocar até 6 números, né? Opa, vou colocar aqui também que é not null. Ó, a palavrinha not escrito errado. Not null. Salário é um decimal 6,2. Então, salário é do tipo decimal 6,2, né? Então, utilizo 6 6 números e as últimas duas com casas decimais. Eu vou colocar aqui, ó, só para vocês entenderem aqui, ó. Então, o que é isso decimal 6,2? Utilizo o 9, que é o maior, então utilizo 6 números e as últimas duas como casas decimais. Então, quer dizer que o meu maior salário que eu vou conseguir registrar é R$ 9.999,99. Se tiver alguém que ganhe acima disso aqui, eu altero o meu tipo de 6,2 para 7,2. O que quer dizer 7,2? Eu utilizo 7 números, né? Tem 7 noves, mas só com 2 casas decimais. Certo? Era só uma explicaçãozinha que eu queria dar sobre isso aí. Vamos continuar lá, mas vamos continuar com 6,2, que é o que está pedindo ali. E not null também. E o último é código cidade. Código cidade, que é do tipo inteiro de 2. Inteiro de 2, not null. E faltou o quê? Faltou a gente dizer quem que é a nossa primary key, que é a coluna código. Primary key, código. Fecha e fecha. Se não tiver nenhum erro de digitação, só selecionar lá e clica para executar. Vamos ver se ele executou. É o comandinho show tables, ó. Já está aqui em cima aqui, ó. Show tables. Ah, beleza, ó, executou. Tenho a tabela cidade e tenho a tabela funcionário. Certo? Então, missão concluída aqui no exercício número 8. Para o exercício número 9, a gente vai adicionar uma coluna. Então, quer dizer, eu esqueci de adicionar essa coluna. É muito normal você adicionar, criar uma tabela e depois de algum tempo você precisar adicionar ou deletar alguma coluna. Então, vamos treinar isso. Então, adicione a coluna sexo, que ela é tipo char de 1 na tabela funcionário. Então, vamos lá. Não é um create table, porque você já tem a tua tabela criada, certo? Então, você vai fazer um alter table. Alter table, qual que é o nome da tabela? Então, alter table funcionário, add, pode ser somente add ou add column, não tem problema nenhum. Qual que é o nome da coluna? Sexo. Qual que é o tipo? Char, tamanho 1. Então, esta é a ideia. Alter table, então, altere a tabela funcionário,
adicionando a coluna sexo, que ela é tipo char de 1. Bem, para a gente ver se funcionou, o que eu faço? Describe. Qual que é o nome da minha tabela? Funcionário. Seleciona e executa. Olha lá, ó. Depois de codicidade veio aqui, ó, sexo, que era char de 1. Então tá certinho, né? Então, vamos lá. 9 realizado com sucesso. A gente vai inserir os registros na tabela funcionário. Então, a gente vai inserir 4 registros na tabela funcionário. Já inserimos registros na tabela cidade. Então, é o mesmo comando, né? É o comando insert, into funcionário. Então, insert into funcionário, que é o nome da nossa tabela. Quais são as colunas? Quais são a ordem das colunas? Nome, endereço, certo? Era nome, endereço, número, salário, código da cidade e sexo. Isso mesmo. Então, nome, endereço, número, salário, código da cidade e sexo. Salário, código da cidade e sexo. Então, essa é a ordem que a gente vai inserir. E essa ordem aqui não necessariamente precisa ser essa ordem que está criada. Esta ordem aqui tem que respeitar essa ordem que vai vir agora. Então, values. Então, o que eu for digitando aqui, ó, então, o exemplo do primeiro lá, Pedro. Pedro, ele vai armazenar dentro do primeiro aqui. Então, o nome vai receber Pedro. Então, Pedro, o endereço do Pedro é Rua Flores, certo? Daí tem 30, que é o número do Pedro. 30 não precisa estar entre aspas, porque 30 é um número, então não precisa estar entre aspas. 30, o salário do Pedro é 1.500, também não precisa estar entre aspas. Ele é da cidade 2, que é o código da cidade dele, e ele é masculino, certo? Então, lembrando aqui que a ordem que está disposta às colunas aqui não necessariamente precisa seguir a ordem que foi feito a tabela, mas ele tem que seguir a ordem que você está colocando aqui no segundo parênteses, certo? Vamos executar. Bem, não deu erro. Como é que eu faço para verificar se realmente eu consegui inserir? Select, asterisco, from, qual que é o nome da tabela? Funcionário. Então, select, asterisco, from, funcionário. Executa. Bem, ele não deu certo. Vamos ver por quê. Vamos lá. Vamos ver se não tem campo escrito errado. Super normal também, pessoal. Então, eu tenho lá, vamos conferir os campos. Eu tenho o campo código, tenho o campo nome, tenho o campo endereço, tenho o campo número, tenho o campo salário, tenho o campo código cidade, e esse é no Create Table. Tá, vamos olhar aqui. Nome, endereço, número, salário, código cidade. Olha aqui o meu erro. O nome da coluna não chama código cidade. O nome da coluna chama-se código cidade, certo? Então, a gente só pega esse tipo de erro quando a gente executa e ele não funciona, a gente vai lá e dá um describe na tabela para a gente ver certinho qual que é o nome, e daí você vem aqui e arruma. Código, underline cidade, que é o nome certo desta coluna. Beleza? Executei e vamos ver se não tem nenhum erro mais. Ó, sem nenhum erro. Conseguiu inserir. Certo? Pessoal, esses erros são super normais e vocês têm que aprender como arrumar os erros. Porque como a gente digita muita coisinha aqui, certo? Então sempre vai aparecer. Importante que quando apareça o erro, não tem que se desesperar e tem que ir, bem,
A única coisa que pode dar errado aqui é o seguinte, a tabela chama-se mesmo funcionário? Chama. Eu tenho o campo, a coluna nome? Tenho. Tenho a coluna endereço? Tenho. Aqui o meu erro foi que estava COD cidade, né? Então, chegou na hora de conferir, tem o campo COD cidade? Não, não tenho, é código cidade. Tudo bem? O insert é muito grande, então eu vou copiar, vou colar e vamos lá. Maria, Avenida Brasil, 400, então não é Pedro mais, é Maria. E ela mora na, deixa eu puxar aqui para ficar melhor, ela mora na Avenida Brasil, certo? Vou colocar aqui bonitinho, maiúsculo. O número que ela mora é 400. O salário dela é 1960,70. Então é 1960,70. 1960,70, conferindo. Isso. O código da cidade dela é 1 e ela é feminino. Então o código dela é 1 e ela é feminino, certo? Então vou marcar e vou executar. Só para ver se foi certinho. Então tá lá. 2, Maria, Avenida Brasil, 400, o salário dela tá bonitinho lá, código cidade tá ali e o sexo tá ali também. Então vou copiar de volta, vou colar, porque eu vou fazer o José. José, Rua do João. Então, o nome do nosso terceiro registro é José. José é na Rua do João. Rua do João. Então, vou apagar aqui. Qual que é o número? 759, ele ganha 3.800. Então, o número é 759, ele ganha 3.800. A cidade dele é A4, né? E não é José, é Josi, porque ela é do sexo feminino. Então tá bom, a cidade dela é 4 e ela é feminino, então é Josi, não é José. Certo? E vamos fazer o último aqui do Marco, certo? Então, eu vou digitar esse último aqui, ó. Insert, into. Então, vamos inserir na tabela funcionário, certo? Os campos nome, endereço, número, salário, código cidade e sexo, certo? Values. Quais são os valores para esses campos, para essas colunas que eu acabei de digitar aqui? Vamos lá no que o exercício está pedindo. Marco, Avenida Santa Rita. Então, Marco, daí Avenida Santa Rita. Qual que é o número do Marco? Número 2, ele ganha 3.450,50. Então, ele ganha 3.450,50. E ele é do tipo do sexo masculino. Faltou uma coluna ali, né? Então, o que faltou? Faltou o código da cidade dele. Ele é da cidade código 2. Então, 2, vírgula, masculino, certo? Uma coisa importante. Sempre quando eu estou usando decimal, eu não utilizo vírgula. Então, é 3.450,50, padrão americano, tá? Então, vou executar isso também. Vamos ver, conferir se eu executei os 4. Então, vou selecionar o comando lá do select. Né? Opa, não selecionei esse. Certinho do funcionário foi. E funcionário foi também. Vamos ver lá. O Marco não foi. Vamos procurar por que o Marco não foi. Certinho do funcionário. Agora aqui está fácil, porque eu vou vendo, comparando com em cima. Olha aqui a cidade escrita errado, ó. Tá invertido aqui, ó. Código cidade. Então, seleciono, executo. Então, seleciono para ver se foi. Tá lá. Marco tá lá. Tudo bem? Então, vamos para o próximo aqui. Exercício 11. Mostre somente a coluna nome e sexo dos funcionários. Então, quando eu venho aqui e coloco select asterisco from funcionário, ele me traz todas as colunas. Código, nome, endereço, número, salário. O que eu quero? Eu quero só nome e sexo. Então, como é que eu faço isso? Vou lá. Select.
Não é asterisco, é nome, vírgula, sexo. Eu digo quais são as duas colunas que eu quero fazer essa seleção. E from, nome da tabela, funcionário. Então, selecione essas duas colunas da tabela funcionário. Ó, apareceu só o nome e o sexo. Pedro masculino, Maria feminino. Eu coloquei como José, né? É Josi, feminino, e Marco, masculino. Então, ó, quando eu coloco o asterisco, ele traz todo mundo. Ele traz todas as colunas. E se eu peço a coluna, ó, selecione só a coluna nome e a coluna sexo, eu tenho só a coluna nome e só a coluna sexo. Tudo bem? Vamos lá, pessoal? Mostre somente os funcionários que possuem salário maior que 2.000. Opa, a gente já tinha visto isso, é uma condição. Então, ele quer mostrar todos os dados? Todos os dados. Então, select, asterisco from funcionário, where a coluna salário for maior que 2.000. Era 2.000 mesmo? Era 2.000. Então, vai mostrar todos os funcionários que o salário for maior que 2.000. Seleciona. Ah, apareceu então a Josi, né, que a gente já vai arrumar isso aí, e o Marco, que os dois salários deles são maiores que 2.000. Tudo bem? Vamos lá? Mostre somente os funcionários do sexo masculino que ganham menos de 1.500. Opa, eu tenho duas condições. O sexo masculino e ele tem que ganhar menos que 1.500. Então, como é que eu faço? Select, asterisco from funcionários, where sexo igual a M. Então, somente o sexo masculino. E, qual que era a outra condição? O salário for menor que 1.500. E salário menor que 1.500. Então, selecione todos os registros da tabela funcionário, né? Então, o nome da tabela é funcionário, onde a coluna sexo tenha o conteúdo M e a conteúdo salário, o conteúdo da coluna salário, for menor que 1.500. Então, eu executo, não tem ninguém com essa condição, certo? Vamos verificar mesmo se não tem ninguém. Esse é masculino, ganha 1.500, né? E este é masculino, ganha 3 e pouquinho. Então, não tem ninguém com essa condição. Ah, professor, mas tem um ali com 1.500. Vamos ler de novo o exercício. Salário que ganhe menos que 1.500. Então, tá certo, é isso mesmo. Se eu fosse menor igual a 1.500, daí o registro 1 do Pedro iria aparecer. Ó, vai aparecer. Mas o exercício pede que for menos que 1.500. Certo? Daí não tenho ninguém que obedeça as duas condições ao mesmo tempo, porque eu utilizei o conector E. Certo? Vamos lá. Mostre uma lista dos funcionários ordenados por salário. Primeiro, quem ganha menos. Então, select, asterisco from funcionário, order by, coluna salário. É para quem ganha menos primeiro? Ó, primeiro quem ganha menos. Então é ASCII, de ascendente. Certo? Vamos lá. Então, ó, primeiro veio Pedro. Olhem aqui na coluninha aqui, ó. Pedro, Maria, Marco, ó. Os salários eles vão primeiro quem ganha menos. Então Pedro ganha menos, depois vem a Maria, depois vem o Marco, ó. Então ele está na crescente aqui, ó. Exatamente o que o exercício pediu. Então utilizo o order by para isso. Mostre todos os funcionários que recebam entre 2.000 e 3.000. Certo? Então eu consigo fazer isso assim, ó. Select, asterisco, from funcionário. Eu posso fazer isso assim. Where salário entre 2 e 3 maior ou igual a 2.000 e salário menor igual a 3.000. Então, é o intervalo que eu pedi aqui, de 2 a 3. Então, consigo fazer assim. Salário maior igual a 2.000 e salário menor igual a 3.000. Será que eu não tenho nenhum funcionário nessa faixa? Vamos ver. Vamos chamar todo mundo lá e vamos olhar.
Não, não tenho. Porque seria quem ganha ali 2 e pouquinho, né? Então não tenho ninguém que chama, que fique dentro dessa faixa. Vamos alterar aqui só para vocês verem o resultado. Ah, eu quero quem ganhe acima de 1.800. Então ele tem que trazer aqui a Maria. Ó, trouxe a Maria, beleza? E também posso utilizar o comando between, né? Nessa condição aqui posso utilizar o between. Mas vamos lá. Listar os funcionários cujo nome começa com a letra M, certo? Então agora quando a gente fala em padrão, quando a gente fala em começar com letra, a gente vai utilizar o quê? A gente vai começar a utilizar os likes, certo? Então se ele começa com a letra M, o que eu faço? Select, asterisco from, funcionário, where, então onde, então selecione todos os registros da tabela funcionário. Não vou usar o like, desculpa, não vou usar o where, vou usar o like. Então, like, lembrando, ele vai pegar por um pedaço. Qual que é o padrão que eu pedi? Ele tem que começar com a letra M. Então, a primeira letra tem que ser M, certo? E o resto não interessa. Se não interessa, eu utilizo o símbolo de porcentagem, certo? Então, vai mostrar todos os funcionários, certo? Select funcionário, like M. Opa, faltou aqui, ó. Where. Qual que é a coluna que eu vou procurar? Where nome, like M. Procurar. Ah, apareceu o Marco e a Maria, que são os 2 funcionários que o nome começam com a letra M. Certo? Partindo para o próximo, então. Listar os funcionários cujo nome contenham a letra A. Então, vamos procurar a letra A. Então, basicamente é a mesma coisa aqui, só que eu quero procurar a letra A. Não interessa onde, se é no começo, no meio, no fim. Então, o que eu faço? Eu coloco um A assim, ó, no meio de 2 porcentagens. Não interessa quanto tenha no começo e não interessa quanto tenha no final. Simplesmente tem que ter a letra A. Só a Maria e o Marco que tem letra A no nome também. Certo? Então, vamos lá. Listar os funcionários cujo nome não comece com a letra M. Ah, então esse é fácil. Vou copiar aqui esse cara aqui. Por quê? Esse comando aqui, ó, ele pega todo mundo que começa com M. Se eu quero que não comece, é só eu colocar aqui, ó, not like M. Então, mostre todos os registros da tabela funcionário, onde a coluna nome não comece com o caractere M. Seleciona e clica no executar. Ele apareceu Pedro e o José, certo? Que não começam com a letra M. Beleza? Vamos para frente. Eu vou criar uma nova coluna na tabela funcionário, que ela chama-se setor varchar 10. Então, para isso a gente já viu, alter table funcionário, add, qual que é o nome? Setor, ele é varchar de 10. Varchar de 10. Então, vou alterar a tabela funcionário, adicionando uma coluna setor varchar de 10. Certo? Deixa eu baixar um pouquinho aqui para ficar maior aqui. Isto. Vamos lá. Executei. Bem, para ver se funcionou, vamos ver lá. Describe funcionário. Vamos ver se ele executou essa nova coluna. Se ele criou setor. Tá aqui, ó, setor. Então, criou com sucesso. Próximo exercício. Atualize a coluna setor com a palavra produção. Para todo mundo. Então, todo mundo vai receber a palavra produção. Então, o que eu faço? Update funcionário. Update funcionário. Set setor recebe a palavra produção. Não tem o where porque é para todo mundo. Então, atualize a tabela funcionário, né, configurando ali a coluna setor que eu acabei de criar, que vai receber produção. E, beleza. Se eu der um select asterisco from funcionário, espera que ele não foi. Update funcionário, set setor recebe produção.
where, era isso mesmo que ele queria. Atualize a coluna setor com a palavra produção. Vamos lá. Update funcionário, set setor recebe produção. Isso mesmo. Update funcionário, será que está certo escrito? Vamos ver. Set setor recebe produção. Produção. Bem, tá certo. Vamos lá. Executa. E vamos ver. Select asterisco from funcionário. Select asterisco from funcionário. Ele não atualizou. Deixa eu fazer o próximo exercício aqui. Atualizar a coluna setor do registro 3 para gerente. Então, vamos lá. Update funcionário. Set setor recebe gerente. Gerente. Vamos lá. Gerente, tira o mouse de cima. Gerente. Só que agora é numa coluna só. Então, tem o where. Where. Coluna... Registro 3. Então, where código igual a 3. Então, vamos ver se ele funciona. Então, o 3 foi para gerente. Eu acho que eu já sei o que aconteceu aqui. Isso é coisa do Workbench. O Workbench trava. Deixa eu só ter certeza aqui. Where 1. Como eu não coloquei condição, ele tem que atualizar todos. Vamos ver se era isso mesmo. Não. Where código maior que 1. Então, aqui ele atualizou todos. Produção, vamos ver. Gerente, blá blá blá, código maior que código. Vamos ver se ele atualizou. Foi produção para todo mundo, né? Vou organizar aqui para ser maior ou igual a 1 e vou atualizar o meu gerente para 3. Certinho agora então, pessoal. Então eu coloquei a condição, porque é um bloqueio mesmo do Workbench para evitar que você não dê um update sem where. Né? Muito bacana isso também. Vou apagar o registro da tabela funcionário que possui o código maior que 3. Então como é que eu faço para apagar um registro? Então, delete from, não tem asterisco, então delete from, nome da tabela, funcionário, where, qual que é a minha condição? O código maior que 3. Então, where, código maior que 3. Então, apague todo mundo da tabela funcionário, né, onde o código for maior que 3. Executou, vamos ver quem está lá. 1, 2 e 3 ficou. O 4 foi apagado porque 4 é maior que 3, né? Então, ele executou com sucesso. Então, é o comandinho delete. Vamos lá? Apagar os registros da tabela cidade, que são do estado do Mato Grosso do Sul. Então, delete from cidade, where uf igual a ms. Eu vou dar um select aqui, porque eu nem lembro se tem select asterisco from, se tem alguém de Mato Grosso do Sul lá. Eu acho que não tem, mas não tem problema nenhum. Select from cidade, select asterisco from cidade. Então, faz tempo que a gente não mexe nessa tabelinha aí. Vamos ver qual é o conteúdo dela. Select asterisco from cidade. Eu não tenho ninguém do Mato Grosso do Sul. Mas eu vou executar o comando do mesmo jeito, né? Então, delete from cidade, where uf igual a ms. Então, vai deletar todo mundo que tem ms como conteúdo da coluna uf. Beleza? Listar somente o nome dos funcionários e ao lado o nome da cidade. Então, esse aqui eu acho que é o comandinho mais complicadinho que a gente tem aqui, certo? Ele usa aquele join, porque ele vai misturar duas tabelinhas. Então, vamos lá. Então, é select, da tabela funcionário, eu vou pegar o nome. Então, funcionário.nome, vírgula, e da tabela cidade, eu também vou pegar o nome.
Então, selecione o campo, a coluna nome da tabela funcionário e a coluna nome da tabela cidade, certo? From funcionário, join, que é, né, a junção das tabelas, join, qual que é o nome da outra tabela que você está juntando? Cidade. Qual que é a relação das duas? Funcionário, ponto, código da cidade, for igual a cidade, ponto, código. Certo? Vamos ver, vamos dar uma olhadinha. Bem, vamos mandar executar. Ó, ele não executou, vamos lá. Então, selecione funcionário.nome, cidade.nome, from funcionário, aqui é código cidade. Lembrei que já tinha cometido esse erro aqui, ó. Então, o nome da minha coluna estava errado. Vamos ver se executa. Executou, ó. Maria é de Curitiba, Pedro é do Rio de Janeiro e José é de São Paulo, certo? Então, assim, ó, lembra que na tabela funcionário eu não tenho a palavra Curitiba, eu só tenho o código. Então, vamos voltar lá para vocês darem uma olhadinha e não ficar com dúvida nisso. O Pedro, ele é da cidade 2. Maria é da cidade 1, certo? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que eu não tenho o nome da cidade, eu tenho o código. Para isso que eu fiz esse join aqui, para misturar as duas tabelas e buscar na tabela cidade qual que é o nome da cidade, já que eu tenho essa relação, né? Que o funcionário.código cidade é igual a cidade.código. Então, vou executar de volta aqui, ó. Então, ele trouxe a Maria de Curitiba, Pedro do Rio de Janeiro, certo? Então, ele fez essa junção dos dados que tem nas duas tabelas. Mostrar a média dos salários. Então, o que eu faço? Select. Como é que eu vou fazer, então, para calcular a média dos salários? Eu tenho alguns comandinhos, né, que a gente viu que incrementam o select. Então, a média é AVG. Então, select AVG, qual a coluna? Então, é salário, from, qual que é a tabela? Funcionário. Então, qual que é a minha média de salário dos funcionários? Então, faça a média da coluna salário na tabela funcionário. Então, ó, a média salarial é 2.420 e alguns centavos aqui, certo? Então, essa é a média salarial de todos os funcionários, que não tem cláusula where aqui. Beleza? Vamos lá. Mostrar a média dos salários agrupados por sexo. Então, agora a gente vai mostrar a média de todos os salários, só que ele vai ser agrupado por sexo. Então, select AVG, que é o da média, né? Então, salário. Então, ele vai fazer a média na mesma coluna, né? Então, from, na mesma tabela, funcionário. Mas aqui, ó, eu tenho agora um group by a coluna sexo. Group by sexo. Então, ele vai separar por sexos diferentes e vai dizer a média por sexos diferentes. Então, vamos lá. Então, eu tenho um sexo é 2.880 e outro sexo é 1.500. Então, ele achou dois sexos diferentes. Será que temos isso mesmo? Vamos ver. Vamos selecionar os funcionários. E é verdade, eu tenho somente um masculino e dois femininos. Então, os dois femininos juntaram e fizeram a média, e o masculino ficou lá sozinho, porque ele tem sozinho. A média com ele mesmo, digamos, né? Então, vamos rever o comando. Então, ó, então eu tenho aqui isso aqui. O que eu posso fazer aqui também? Será que funciona se eu colocar aqui sexo? Então, selecione sexo e a média de salário. Vamos ver? Então, para feminino, eu tenho 2.880. Para masculino, eu tenho 1.500. Certo? Só tem um rapaz lá que ganha 1.500, né? Um registro lá. Vamos lá? Mostrar a soma dos salários. Bem, a soma é uma outra funçãozinha, né? Parecida com a VG. Certo? Então, select sum. Então, sum é a função da soma. Salário. Então, from funcionários. Funcionário, que é o nome da minha tabela. Então, selecione
a média de salário, né, da minha tabela funcionário. Isso aqui serve para quê? Quero saber quanto que eu gasto com salários, né, por mês. Então, eu consigo fazer nem um comando SQL, um comando que vai somar todos os salários dos meus funcionários. Então, clico lá e executo. Então, eu gasto 7.260, certo? Por mês de salário. Por quê? Isso é a soma de todos os valores que eu tenho na coluna salário de todos os funcionários. E o nosso último exercício, mostrar a quantidade de registros na tabela cidade. Também é uma outra funçãozinha. Então, select, count. Ele quer saber os registros? Põe asterisco mesmo. Então, selecione todo mundo, mas me mostre a contagem, né? Quantos tem, né? Count from cidade. Cidade é o nome da nossa tabelinha. Então, selecione, né, me mostre, né, me traga nessa seleção o número de registros que eu tenho na tabela cidade. Vamos lá? Tenho 5. Será que eu tenho 5 mesmo? Vamos ver o meu select lá da cidade. Tenho 5. Curitiba, Rio de Janeiro, Ponta Grossa, São Paulo e Ribeirão. Tenho 5 cidades. Né? Então, aqui, 5 cidades. Antes de finalizar o tape, eu quero mostrar aqui o seguinte. Quando eu faço uma seleção usando AVG, SUM, count, ele vem um nome aqui, ó, com esse count aqui, ó. Ele é um nome porque ele está usando a função, mas eu posso apelidar. Eu posso fazer as e colocar lá as QTD de quantidade de cidades. As QTD cidades. Então eu vou dar o nome dessa coluna temporário. Até está na tela aqui, ó, estava count, certo? Agora vou executar, ele colocou quantidade de cidades, 5. Então, quer dizer, é só para deixar mais entendível para o usuário, e eu posso utilizar isso aqui em qualquer uma. Select AVG salário from funcionários. Vou executar esse cara de novo aqui, ó. Ele aparece assim, AVG salário. O teu usuário final sabe o que é um AVG salário? Não. Então, o que você faz? AVG salário, vou pôr aqui, média salarial from funcionários. Então, apelidei isso aqui de média salarial. Então, quando eu executo, ele vai lá, ó, média salarial, né, 2.420. Certo, pessoal? Então, essa aula número 2 de banco de dados na parte prática está finalizada. O que a gente viu até agora, então? Vamos lá para o nosso slide. Eu vou percorrer ele ali para mostrar. Então, ó, partimos desde a criação do banco de dados, criamos tabelas, né? Inserimos registros, visualizamos a estrutura, visualizamos registros, criamos outras tabelas, certo? Adicionamos colunas a tabelas já criadas, né? Utilizando lá o comando alter table. Mostramos apenas algumas colunas na seleção, utilizamos a cláusula where para fazer seleções mais por intervalos menores, né? Então, que nem aqui, ó, no exercício 12, mostre somente os funcionários que possuem salário maior que 2.000, então utilizamos a cláusula where, certo? Utilizamos também os order by, utilizamos o like para ver quem começa com uma letra, quem tem aquela letra no final, quem tem uma certa quantidade de letras, para isso que a gente utiliza o like. Vimos também o not like, quero ver quem não começa com aquela letra, que foi, né, o exercício número 18. Criamos novas colunas, fizemos atualização, apagamos registros, né, e também aqui, ó, apagamos registros utilizando o where, né, que é uma coisa também interessante, que o where ele serve tanto para o update, como o select, como para o delete, né, e utilizamos a média, utilizamos a soma e utilizamos o count para a quantidade. Tudo bem? Por hoje é só então, pessoal.